Ontem acabou o julgamento do Jorge Bini, mas se engana quem pensa que a história acabou por aí. O Tribuna da Massa descobriu detalhes, não dá nem para dizer detalhes, mas informações essenciais sobre um passado obscuro de Toninho e de Sandra, julgados e condenados por planejar a morte de Jorge Bini. Tem uma outra morte lá atrás, de uma ex-mulher do Toninho. Gente, para quem acha que a novela acabou, muita calma e cuidado, se não estiver sentado, se estiver em pé, cuidado, você vai cair para trás com as informações que o Tribuna descobriu. Nós chegamos ao capítulo final da trama de morte que vitimou esse empresário aqui, o Jorge Bini. Foram 2 dias de júri. Amigos e familiares da vítima comemoraram em muito o resultado da sentença dos réus. Dos 4 acusados, a Sandra, o Toninho, a Iracema e o Ezequiel, dos 4 acusados, 3 foram condenados. A Iracema ficou livre. Ela teria feito a ponte entre os que planejaram a morte e o executor. Pois bem, ela ficou livre de qualquer pena, mas os outros 3, o Éder, aliás, perdão, eu falei Ezequiel, é Éder. Os outros 3, o Éder, o Toninho e a Sandra, estes sim, ficaram com penas que variam de 23 e 25 anos de prisão. Eu tenho a matéria completa que vai contar tudo isso para vocês. Talvez essa matéria você até já esteja sabendo o que aconteceu lá, mas eu peço a atenção de todos. Porque o Tribuna começou a puxar o novelo de lã sobre o passado destes 2 aqui. O que eu vou trazer para vocês na sequência é assustador. Nem nos piores filmes de terror de Hollywood a gente espera uma trama como essa. Prestem atenção na matéria completa agora na tela da Plus. Foram 3 anos de espera do dia do crime até o julgamento. O empresário foi encontrado carbonizado às margens da rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré, na manhã do dia 29 de agosto de 2019. A namorada dele, Sandra Mara dos Santos, e o ex-marido dela, Antônio Carlos Faria Sobrinho, foram presos e confessaram a participação no crime. Eles orquestraram a ação que terminou na morte do empresário. Éder Brumon foi o autor do homicídio, que, segundo as investigações, também teve a participação de Iracema, que teria feito a ponte entre Sandra e o assassino. Mesmo com todas as evidências e confissões, os advogados dos réus estavam confiantes em uma pena mais branda para os clientes. Demonstramos que não teve nenhuma intenção da morte, isso foi uma coisa que foi ganhando corpo conforme a situação foi acontecendo. A advogada da Sandra, ela demonstrou que efetivamente existia uma violência doméstica, isso ficou devidamente caracterizado. A acusação não conseguiu trazer o motivo do crime. A expectativa é boa, acreditamos no conselho de sentença, até mesmo porque realmente a acusação sustenta que não havia violência doméstica. Ao contrário, a própria ex-companheira do senhor Humberto Bini diz que ele era uma pessoa ciumenta e possessiva. A ex-namorada dele, no mesmo sentido que ele perseguia a Sandra, inclusive com arma de fogo. E a defesa veio com expectativa, aguarda com expectativa que o Conselho de Sentença também vote positivo nesse sentido, que o crime se deu em razão da violência sofrida pela Sandra. Depois de 2 dias bastante intensos aqui no Tribunal do Júri de Almirante Tamandaré, o julgamento está chegando na reta final. O juiz acaba de pedir para que todos deixem o plenário para a contagem dos votos. A expectativa é que em menos de 1 hora saia a sentença dos réus. Após o tempo destinado para a acusação e defesa, o Ministério Público não pediu a réplica e a votação começou por volta das 10 horas da noite. Só que a previsão não se concretizou. O anúncio das sentenças saiu depois das 2 horas da madrugada. Isso por conta da série de requisitos de cada réu. Iracema foi absolvida. Já Sandra, Antônio Carlos e Éder foram condenados com penas que variam de 23 a 25 anos de prisão. Na minha opinião, eu achei, dentro do que a lei permite, o que a lei pede,
uma pena justa. Mas eu gostaria das mudanças da lei no Brasil. Eu acho que 20 e poucos anos, e aí com sistema de regressão de pena, é muito pouco. Muito pouco para alguém que planeja a morte de uma outra pessoa, para alguém que vai lá e contrata uma outra pessoa para executar. Achei pouco. A Iracema ser inocentada até ok, porque no depoimento dela, ela disse que não sabia para que era. Não sei também se falou toda a verdade, mas enfim. Quem planejou de fato ficou provado nos autos do processo que estes dois aqui planejaram a morte do Jorge Bini e aí contrataram este homem para matar Jorge Bini. Como é que ele matou? Com golpes de barra de ferro e ateando fogo na casa, no carro e no corpo de Jorge Bini, tudo isso para acabar com todas as evidências do crime. Mas a polícia foi inteligente, começou a puxar todas as informações. Pois bem, e o Tribuna da Massa também tem essa mesma característica. Nós temos um jornalismo inquieto aqui na Rede Massa. Um jornalismo que quer entender tudo o que acontece nos casos. Casos de grande repercussão como esse. E aí, nós puxamos um pouco do passado destes dois e recebemos uma denúncia que, meu amigo, minha amiga, sinceramente, dá um nó na garganta. Não seria essa a primeira morte que acontece no entorno de Sandra e Toninho como casal de amantes. Eu vou explicar para vocês o que é que está acontecendo. Toninho era casado lá atrás, 20 anos atrás. Quando ele tinha 4 filhas, tem 4 filhas. Quando ele então, com a esposa, com a ajuda da esposa, então esposa dele, contrata a Sandra para trabalhar na casa dele, para fazer os serviços de limpeza do lar. Ela tinha 15 anos de idade. Nós descobrimos que os dois começaram a se relacionar, começaram a ter um caso extraconjugal. E aí, nesse entorno todo, nesse ambiente, em certo dia, a polícia encontra a mulher, ex-mulher, então mulher do Toninho, morta enforcada dentro de casa. A informação que eu tenho é que as 4 filhas de Toninho, até hoje, não aceitam esse relacionamento e não conversam muito com o pai. Não aceitam o relacionamento de Sandra e de Toninho, porque depois da morte da mãe, depois da morte da esposa, ele de vez se juntou com a Sandra. Mais pra frente, os dois se separam, a Sandra conhece o Jorge Bini e aí acontece toda essa novela que você viu. Eu tenho uma matéria completa para mostrar para vocês que eu já disse aqui, eu vou repetir. Para você que está em pé, cuidado para não cair para trás. É cada coisa que nós descobrimos. Eu tenho a matéria completa já para chamar? Não, então vamos fazer o seguinte. Eu já vou chamar essa matéria para vocês, uma novela sem fim. Ai, ai. Gente, quando nós recebemos esta denúncia, todos ficamos assustados ali na redação. A Gisele Lima, nossa coordenadora de produção, ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Nós recebemos uma mensagem que dizia tudo isso que eu contei agora para vocês com relação à ex-mulher do Toninho. O Toninho se relacionava, era casado com esta pessoa, com essa mulher, Márcia. Se não me engano, o nome dela era Márcia. E ele tinha 4 filhos com a Márcia. 4 filhas com a Márcia. E aí a Márcia e o Toninho resolveram contratar a Sandra com 15 anos de idade para entrar no seio familiar. Mal sabia a Márcia quem é que estava entrando no seio familiar dela. Nem imaginava. Quem a Sandra se mostraria ser mais para frente. Pois bem, ela começou o serviço, era um serviço de casa, ela fazia limpeza, arrumava tudo, cuidava das crianças também e tal, ajudava no que precisavam este casal. Essas 2 pessoas. Aí, depois de algum tempo, a Márcia descobre que Toninho e Sandra estavam tendo um caso. O mundo da Márcia veio abaixo. A Márcia ficou desesperada. As 4 filhas até hoje não aceitam este relacionamento porque viram o sofrimento da mãe. Eles entenderam tudo que estava passando na cabeça da mãe. Até que um dia, em meio a toda essa novela da vida real,
a ex-esposa do Toninho foi achada morta no banheiro de casa. Na mesma época que os dois tinham engatado esse relacionamento extraconjugal. Ela foi encontrada morta enforcada. O que será que eles têm a ver com o caso? O Tribuna da Massa foi atrás de respostas. Nós temos a matéria completa para trazer para o nosso telespectador. A gente está quase terminando essa edição, mas eu quero trazer para vocês todas essas informações, tá? Para você que não entendeu ainda, nós não estamos mais falando da morte do Jorge Bini. Nós não estamos falando do júri popular que terminou ontem com a condenação destas pessoas, de 3, Sandra, Toninho e Éder. A Iracema foi inocentada. Até disse para vocês, acredito, uma pena baixa para o que essas pessoas precisavam, até porque nós vivemos no Brasil uma realidade de impunidade, ou seja, daqui a pouco tem regressão de pena. Aí daqui a pouco fica com tornozeleira eletrônica, não dá 5 anos, já está na rua. Quantas vezes eu vejo? Eu já vi isso várias vezes aqui no Brasil. Menos de 10 anos já está na rua. Pois bem, mas de acordo com o que a lei exige e permite, foi uma punição justa, porque o máximo são 30 anos. Então foi ali perto de 30 anos, 26 anos para cada um deles, 23, 26 anos para cada um deles. Eles foram condenados, apesar das tentativas da equipe de advogados de cada... E olha, tinha advogado lá ontem, hein? No Fórum de Almirante Tamandaré. Foram 2 dias. A sentença veio 2h30 da madrugada. 2h30 da madrugada, este juiz proferiu, então, a condenação de cada um deles. E aí, gente, nós achamos que a novela tinha terminado. Nós achamos, ok, fizemos justiça, a justiça conseguiu penalizar estas pessoas, trouxemos então a luz da verdade para esse caso, ok? Fim do papo, fim da novela? Negativo. Nós descobrimos a morte da Márcia em meio a todo esse relacionamento. Segunda vez, então, a morte do Jorge Bini foi a segunda vez que uma relação extraconjugal da Sandra e do Toninho pode ter ocasionado uma outra morte. Essa primeira morte da Márcia lá atrás, há mais de 20 anos. De acordo com o que a vizinhança contou para o nosso repórter Vinícius Rangel, que foi até lá ontem, região metropolitana da capital paranaense, Rio Branco do Sul. E aí começou a puxar esse novelo de lã e conversou com diversos vizinhos. Começou a descobrir com os vizinhos o que é que estava acontecendo e conversou com vizinhos que conheciam aquele antigo casal, que conheciam as 4 filhas. E foram estes vizinhos que fizeram essa denúncia assustadora, horripilante pra gente. Um relacionamento que começa entre os dois lá atrás, ela com 15 anos de idade, ele já era casado, extraconjugal. E aí a dúvida que a polícia trouxe era a seguinte: será que a Márcia tinha sido assassinada e foi encontrada morta enforcada no banheiro? Será que ela tinha sido assassinada? Ou será que ela tinha tirado a própria vida? Foi isso que nós fomos atrás para entender. Eu já tenho a matéria completa, Marcelo Velhinho, já está quase chegando essa matéria. Eu tenho todas as informações para trazer para vocês sobre isso. Eu quero saber o passado da Sandra. Quem é a Sandra? Não foi somente a morte do Jorge Bini. Não foi somente o Toninho e a Sandra planejando a morte do Jorge Bini. Muita coisa está por trás do perfil desta mulher. Quem é essa mulher? Mas quero saber quem é o Toninho, que não conversa direito com as 4 filhas do primeiro casamento, porque as filhas não aceitaram este relacionamento desde o começo. Enquanto os dois se relacionavam, a outra ex-mulher estava numa depressão profunda. A Márcia numa depressão profunda. Agora sim, a matéria ficou pronta e eu vou trazer para vocês completa agora na tela da Massa. Pode rodar, por favor. E o Tribuna da Massa, mais uma vez, resolveu se aprofundar sobre esse caso e, com meios próprios, acabou abrindo uma investigação. O ponto de partida foi essa rua aqui, a Rua Carolina Beatriz Zen de Cristo. Hoje, uma rua pacata, tranquila, mas que há 20 anos aconteceu um episódio que chocou várias pessoas aqui.
Os moradores ficaram horrorizados, assustados com a imagem que eles viram. Esse episódio que eu vou contar para vocês aconteceu dentro dessa casa aqui, de portão branco e fachada bege, do número 236. Tudo começou quando esse telefone tocou. A nossa produção atendeu e do outro lado da linha, uma testemunha dizendo informações reveladoras sobre Sandra Mara dos Santos e o comparsa Antônio Carlos Faria, mais conhecido como Toninho. A denunciante afirmou que era vizinha do casal há anos. Anteriormente, Antônio era casado com uma mulher e tem 4 filhas. Sandra foi contratada para ser empregada da família. Depois da mulher descobrir o caso dos dois, foi encontrada morta, enforcada, dentro de casa. Na sequência, Sandra e Antônio assumiram um relacionamento. A tal vizinha não quis gravar com a nossa reportagem, mas com informação em mãos, fomos em busca do caso. Andamos 35 quilômetros até a cidade de Rio Branco do Sul. E aí começou essa caçada. A nossa equipe foi atrás de mais informações lá em Rio Branco do Sul e nós finalmente então conversamos com os vizinhos. Eu vou trazer todas essas informações para você. Agora sim, a novela Sem Fim. Pode rodar a matéria completa mostrando a morte da Márcia, como tudo aconteceu lá atrás, por favor. E o Tribuna da Massa, mais uma vez, resolveu se aprofundar sobre esse caso e, com meios próprios, acabou abrindo uma investigação. O ponto de partida foi essa rua aqui, a Rua Carolina Beatriz Zen de Cristo. Hoje, uma rua pacata, tranquila, mas que há 20 anos aconteceu um episódio que chocou várias pessoas aqui. Os moradores ficaram horrorizados, assustados com a imagem que eles viram. Esse episódio que eu vou contar para vocês aconteceu dentro dessa casa aqui, de portão branco e fachada bege, do número 236. Tudo começou quando esse telefone tocou. A nossa produção atendeu e do outro lado da linha, uma testemunha dizendo informações reveladoras sobre Sandra Mara dos Santos e o comparsa Antônio Carlos Faria, mais conhecido como Toninho. A denunciante afirmou que era vizinha do casal há anos. Anteriormente, Antônio era casado com uma mulher e tem 4 filhas. Sandra foi contratada para ser empregada da família. Depois da mulher descobrir o caso dos dois, foi encontrada morta, enforcada, dentro de casa. Na sequência, Sandra e Antônio assumiram um relacionamento. A tal vizinha não quis gravar com a nossa reportagem, mas com informação em mãos, fomos em busca do caso. Andamos 35 quilômetros até a cidade de Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba. Chegamos até o endereço que tivemos acesso, tentamos falar com alguém. A casa estava vazia e com roupas de cama reviradas. Não tinha ninguém no imóvel. Nós fomos em busca, então, de vizinhos para saber se a história da existência da ex-companheira de Toninho era verdadeira. Quando, na época que eu vim morar aqui, muita gente falou que tinha gente que não acreditava que foi a Mara que foi que ela se enforcou, né? Mas daí um fala uma coisa, outro fala outra, daí você fica no né? Mas quem seria então essa mulher morta? Segundo essa outra vizinha, que era uma grande amiga do casal, o nome dela é Márcia, a mãe das 4 filhas de Toninho. Não conseguimos fotos dela, mas descobrimos que ela tinha uma boa relação com o então marido. Ninguém espera uma situação como essa? Ela tinha tudo na vida por ele. Ele queria fazer tudo por ela, mas não conseguiu. O tempo passou e Antônio teria contratado Sandra Mara, ainda aos 15 anos, para cuidar das crianças. Nessa mesma época, Sandra e Toninho já teriam se relacionado sexualmente. Ela com ele veio bem criança para trabalhar com eles. Ela começou como empregada, trabalhava ali, cuidava das crianças depois. A vizinha confirma que, diante da situação, Márcia teria saído de casa. E até ela separou dele, saiu, depois ela voltou. E a Sandra já, depois nesse intervalo que a Sandra veio. Ela saiu, a Sandra veio, ficou com ele, depois ela veio, tocou a Sandra aqui e ficou com ele mais um pouco. Depois ela saiu de volta. Era complicada a vida dele, dos 3, bem complicado.
Entre idas e vindas do casal, Sandra sempre estava na casa da família. Conviveu durante anos. Numa determinada tarde, vizinhos ouviram alguns barulhos da casa 236 e, em seguida, Antônio na rua pedindo socorro. Ele chegou assustadão, que ele chegou do serviço, achou ela morta dentro, né? 2 horas da tarde. De repente, escutei uns barulhos, daí ele chegou. Ô, rapaz, minha mulher tá se matando, tá morta lá dentro, já chamou a polícia. A pequena cidade ficou abalada com a morte. As 4 filhas sofreram, mas Toninho estava frio. Ele estava bem quieto, assim, não era aquele desespero assim que a gente... Não, assim não, a gente não viu ele sofrer tanto assim, não. As filhas sofreram mais, né? Sofreram. Antônio seguiu com a vida mesmo. Logo assumiu o relacionamento com Sandra e ambos passaram a morar juntos. A então companheira era conhecida na região por ser uma mulher ruim, principalmente para as enteadas. Diz que as meninas tinham medo da Sandra? Só depois, assim, delas já adolescentes, que já trabalhavam, daí ela reclamava que a Sandra era ruim, mas... E elas falavam alguma coisa se a Sandra batia nela quando era criança? Não, você falava assim que ela... Sei lá como é que eu posso explicar. Ela era ruim, a Sandra era ruim, só não sei explicar como, assim. As meninas saíram de casa, mas a mais nova teria voltado e estaria morando na atual residência da família. Os vizinhos também confirmaram que Sandra e Antônio viviam brigando. Nós tivemos acesso, inclusive, a um boletim de ocorrência registrado em 2018, que traz a informação de que Antônio teve acesso a algumas mensagens no celular de Sandra, de uma suposta traição dela com um rapaz de Almirante Tamandaré. Depois de descobrir, ele ainda chegou a ser ameaçado por parentes da companheira. O rapaz seria o empresário Gilberto Bini. Sandra conviveu com ele por cerca de 2 anos, até que reclamou com Antônio sobre a insatisfação da relação. Por amor, ele teria aceitado tramar com ela a morte cruel de Bini. Um detalhe que chama bastante a atenção e é curioso é que Toninho sempre tinha o costume de fazer uma caminhada diária aqui por essa rua. Ele dava uma volta no quarteirão e voltava para casa. Horas depois de tramar e acontecer a execução do Bini, Toninho foi visto aqui na rua fazendo sua caminhada diária, tranquilo, sorridente, cumprimentando todos os moradores, como se nada tivesse acontecido. Eu sou um cara que eu sou sincero em falar, pelo caráter do Toninho, acho que eu não podia acreditar que ele podia chegar nessa altura que ele chegou. Mas ainda pairam algumas perguntas no ar. O que realmente aconteceu com a Márcia? Ela tirou a própria vida? Será que Sandra e Toninho têm alguma relação com a morte dela? O Tribuna da Massa quer saber. Nós vamos descobrir até o fim. Eu acredito que, na verdade, a relação deles criou uma depressão profunda na Márcia. Mas as coisas precisam ficar muito claras. Nós queremos entender, de fato, ela tirou a própria vida? De fato, ela mesmo, por conta dessa depressão profunda, ou fizeram parecer tudo isso? Porque agora nós estamos falando de pessoas que já são condenadas por outro homicídio, que é o homicídio aqui do Jorge Bini, que deu início à nossa série Dormindo com o Inimigo. E que tem agora mais essa temporada diferente desta série de reportagens. Nós vamos acompanhar até o final.